Vamos falar de Anderson Torres. Oh, meu Deus. Eu sempre gosto desses momentos em que os crimes acontecem, coisas pavorosas e tal, e todas as pessoas envolvidas são inocentes. De maneira que a gente não sabe porque o crime aconteceu, né? Vamos lá. O que nós temos aí de Anderson Torres? Vai. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, chamou de fantasiosa a minuta golpista que foi encontrada na casa dele enquanto estava preso. A declaração ocorreu durante depoimento à CPMI dos atos golpistas. A proposta dava ao então presidente Jair Bolsonaro o poder de instaurar estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com Anderson Torres, o documento seria uma aberração jurídica e só não foi para o lixo por mero descuido. Tem um vídeo aí, né? Vai lá. Em minha casa, a polícia encontrou um texto apócrifo, sem data, uma fantasiosa minuta, que vai para a coleção de absurdos que constantemente chegam aos detentores de cargos públicos. Vários documentos vinham de diversas fontes para que fossem submetidos ao ministro. Em razão da sobrecarga de trabalho, eu normalmente levava a pasta de documentos para casa. Os documentos importantes eram despachados e retornavam ao ministério, sendo os demais descartados. Um desses documentos deixados para descarte foi o texto, chamado de Minuta do Golpe. Basta uma breve leitura para que se perceba ser imprestável para qualquer fim, uma verdadeira aberração jurídica. Esse papel não foi para o lixo por mero descuido. Não sei quem entregou esse documento apócrifo e desconheço as circunstâncias em que foi produzido. Sequer cogitei encaminhar ou mostrar para alguém. Soube pela imprensa que outras pessoas haviam recebido documentos com teor semelhante e que esses circulavam inclusive pela internet. Esta é a verdade. Nada mais posso dizer sobre esse assunto. Meu querido ouvinte, meu caro telespectador, internautas, internautas. O Torres acaba de fundar o golpismo distraído. Hein? Sabe aquela música dos Titãs? O acaso vai me proteger se eu andar distraído? O acaso vai me proteger se eu andar distraído. Aqui é assim, o golpismo vai me... Eu pensei num verbo que eu não posso cantar se eu andar distraído. Se você fica distraído, o golpismo está por aí, vale bene, e voa golpismo, e chove golpismo. Sabe aquela chuva de golpismo? Tem uma expressão popular, né? E hoje tem chuva de golpismo, né? E você está distraído? Vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai. Aí vai, o golpismo vai me ferrar se eu andar distraído. Então eu tenho uma minuta golpista que eu falei, nossa, o quê? Minuta golpista na minha gaveta. Minuta em defesa do Estado de Direito, não tinha nenhuma não, né? Não, claro que era absurdo. A tese era absurda. E, no entanto, estava lá. Numa pasta sua, guardada. E não foi jogada fora por quê? Por distração. Mas esse senhor participou também de uma live golpista. Promovida pelo Biltre Homiziado de Orlando, antes dele se homiziar em Orlando, né? Sim. Não participou? Participou, Larissa. Foi no dia 29 de julho de 2021, naquela live em que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez acusações sem provas contra o sistema eleitoral e que aquilo só ocorreu após pedido de Bolsonaro. Ele afirmou que se limitou a ler um documento elaborado pela Polícia Federal que investigava a segurança das urnas eletrônicas. Vamos acompanhar o que ele disse. Quero registrar que fui convocado pelo ex-presidente para participar da live, que durou cerca de 2 horas. Minha participação se deu nos minutos finais, quando li um documento público, produzido pela Polícia Federal, no âmbito de uma comissão convocada pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, via chamamento público anual para que membros da sociedade civil e instituições se manifestassem sobre o processo eleitoral brasileiro. Então, é o seguinte, também eu tava passando assim, e aí, presidente? Bem? Tudo jóia? Tudo. Vou fazer uma live hoje aqui dizendo que o sistema eleitoral está todo bichado aí, que está tudo errado isso daí, e você não quer participar? Fala uma coisinha aí.
Mas golpe eu, não. Não é possível, né, senhor? O senhor está lendo as respostas? Veja, e eu não quero impedi-lo de se defender. Mas, obviamente, estou apontando que as suas respostas não se sustentam. E, aliás, houve um deputado que eu diria desmontou o senhor com o método socrático das perguntas e respostas óbvias e objetivas. E aquele troço do uso da PRF para impedir leitores de circular, a Polícia Federal, que também foi chamada a colaborar. Também temos coisas a respeito. Vai. O ex-ministro também negou qualquer interferência na Polícia Rodoviária Federal no dia do segundo turno da eleição do ano passado. Em 30 de outubro, centenas de veículos foram parados, principalmente em regiões onde havia a maioria de votos a favor do então candidato Lula. Dias antes, Torres participou de uma reunião na Superintendência da Bahia para supostamente preparar um plano para atrapalhar a votação. No depoimento à CPMI, Torres negou os crimes. Que não houve interferência do Ministério da Justiça no planejamento operacional da PRF e que a informação recebida do diretor-geral era de que o planejamento do segundo turno tinha sido semelhante ao primeiro turno e foi executado sem alterações. Ninguém deixou de votar e o próprio TSE reconheceu isso. O comparecimento no segundo turno foi superior ao registrado no primeiro turno. Eu não tinha atribuição de vetar o planejamento operacional de qualquer instituição. Todas as informações que recebi na data de 30 de outubro indicavam que tudo estava transcorrendo normalmente, e isso acabou sendo confirmado pelas entrevistas de autoridades da Justiça Eleitoral logo após encerrada a votação. No dia 25 de outubro, fomos a Salvador, a convite do diretor-geral da Polícia Federal, para inspecionar as obras da Superintendência da Polícia Federal. Fomos recebidos pelo superintendente. Nós nos reunimos, conversamos sobre a obra e as eleições. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal sempre tiveram respeitado a sua autonomia no período em que ocupei o Ministério da Justiça. Como ministro, eu nunca interferi no planejamento e no operacional dessas duas instituições. A Diretoria de Inteligência do Ministério da Justiça produziu uma planilha, onde constavam os locais onde os candidatos Lula e Bolsonaro haviam obtido mais de 75% dos votos no primeiro turno, com o intuito de fazer um cruzamento e identificar possíveis crimes eleitorais nesses redutos. Esse documento não foi compartilhado com a Polícia Rodoviária Federal e, até onde eu sei, também não foi difundido nos canais de inteligência. Vocês repararam como diz uma coisa de extrema gravidade? E assim, como quem diz, hoje é terça-feira. Como é que fizeram um levantamento onde eles tiveram 75% dos votos com o objetivo de identificar crimes eleitorais? Não entendi. Isso era uma evidência de crime eleitoral de que natureza? Qual é a tese? Qual é a tese? Isso eu sei, o advogado é bom, o advogado está dizendo assim, você não vai negar um documento que existe, tá? Ok? Tá certo, Larissa, o Vale Bene, o documento existe, apareceu. Claro. Você vai falar o que não existe? Não, você dá assim, de barato, vai lá. Atenção, senhor, não houve prejuízo porque o Alexandre de Moraes suspendeu a operação, o senhor se lembra? O senhor se lembra que o Alexandre de Moraes mandou suspender a operação? E mais, a Elisiane Gama, a relatora, né, senadora do PSD do Maranhão, ela agora quer uma cariação do Anderson Torres com o Leandro Almada, que era o diretor da Superintendência da Bahia, da PF da Bahia. Porque ele, a PF, em depoimento, disse que o Anderson Torres pediu para a Polícia Federal colaborar com a Polícia Rodoviária Federal, sim. Então nós temos um depoimento, senhor. Nós temos um depoimento de um superintendente, um ex-superintendente da Polícia Federal que contesta essa sua afirmação. Não é assim, não. E nós vamos para 12 agora, meninos. Estou pulando a 11 aí, atenção vídeo, vamos para 12. Porque Elisiane Gama deu um puxão de orelha no Anderson Torres. Ele ficou assim muito firme lendo as coisas e ficou parecendo que ele estava conseguindo driblar ali a CPI.
E depois veio o deputado pastor Henrique Vieira, que é do PSOL do Rio de Janeiro, que ali, assim, com a devida vênia, senhor Anderson Torres, se a senadora Elisiane Gama, digamos assim, encomendou o corpo, o deputado pastor Henrique Vieira se encarregou de mandá-lo, você bonzinho, hein? De mandá-lo para o céu. Vamos primeiro com a 12, vai lá. Vamos ouvir então o Minha que pergunta diz. para o senhor é uma pergunta clássica, básica. A Polícia Militar, então, não enviou o efetivo suficiente para fazer o acompanhamento em relação à Praça dos Três Poderes. Eu acredito que, pelo que a gente viu nas imagens, faltou policiais ali naquele Ou dia. seja, o senhor sai do país 2 dias antes, cumpre, na verdade, umas férias, não é? Que acaba sendo algumas coincidências que a gente precisa entender. Quer dizer, o senhor sai do país 2 dias antes, aonde do período de 2 de janeiro ao período de 8 de janeiro, vários alertas eram enviados. E aí nós recebemos que o Saulo, que é da ABIN, ele falou claramente que isso ocorria. O senhor participava de alguns desses grupos, inclusive do grupo de fusão, que também recebeu esses alertas. O senhor sai do país 2 dias antes, como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que tem a responsabilidade da ação ostensiva em relação à Praça dos Três Poderes. Aí o senhor está dizendo, não, a culpa não é minha, a culpa é da Polícia Militar, que estava dentro da própria organização da Secretaria de Segurança Pública. Esse é o fato. Bom, lembra ontem a camiseta que eu falei que o Lobão criou? Soltei o Puma, não fui eu? Quem é que... Ele participava dos grupos, só que ele não estava no Brasil. Agora presta atenção. Aqui, o deputado pastor Henrique Vieira botou um ponto final. Com a devida vênia, a defesa do Anderson está redondinha. Agora, defesa tem o direito de defender. Mas às vezes tem o indefensável. Mesmo quando ela é hábil. Vai. Pastor Henrique fez perguntas para Anderson Torres, que teve de responder. Vamos lá. Até a chegada à sede dos Três Poderes, de quem a responsabilidade de contenção? Da Polícia Militar do Distrito Federal. Polícia Militar do Distrito Federal. A Polícia Militar do Distrito Federal é formal e constitucionalmente subordinada a que órgão? Ela é subordinada ao governador e vinculada à Secretaria de Subordinada ao governador. Qual é o governador, o nome? Governador Ibanez Rocha. E qual é o nome do secretário de Segurança Pública daquele momento? Torres. Senhor Anderson Torres, ok. Quando Não, tá formalmente bom. começaram... Tá bom já. Larissa, fui só eu que entendi ou todo mundo entendeu? Hein, Vale Bem? Todo mundo. Mas quem que era o secretário? Quem tinha o dever? Tinha policial suficiente? O senhor estava devidamente informado? Estava. Ele viajou antes do início das férias dele. Com tudo que já se sabia, com aquela coisa que estava lá, era hora, inclusive, de viajar. Para onde? Para Orlando, diga-se de passagem. Consta que não encontrou o Bolsonaro lá, mano. Não dá.